Stop do agro é campo, stop do agro é você, stop do agro é prosa, você na Top TV. Stop do agro é campo, stop do agro é você, stop do agro é prosa, você na Top TV. A Cooperativa dos Produtores Agropecuários de Dracena, Coopadra, atua na produção vegetal, leite e derivados de acordo com os recursos disponíveis e opera basicamente na aquisição de gêneros e artigos para seu abastecimento. Os produtos produzidos na Coopadra são comercializados em programas de alimentação e também em mercados locais. Os itens processados são hortaliças, frutas, legumes e tubérculos, rigorosamente selecionadas, lavadas, centrifugadas, descascadas, fatiadas e embaladas. A Coopadra desenvolve a agropecuária local, criando estímulo para o produtor permanecer em sua propriedade, produzindo geração após geração. A Coopadra está sempre em busca contínua por melhorias, visando qualidade dos produtos e, assim, garantir que os produtos cheguem ao consumidor final com qualidade 100% garantida. Coopadra. Olá, muito bom dia para vocês que nos acompanham. Domingão, estamos começando mais um Tops do Agro. Hoje com o Paulo Sérgio Martins, agrônomo, diretor regional da CAT, e está conosco hoje para falar um pouquinho, da CAT, as suas ações para a nossa região. Como é que está funcionando a questão da agricultura familiar, como é que está o agronegócio, bacia leiteira. Temos também até um assunto importante que é bem crescente a nível regional, que é o criame de peixes em tanque, peixe-rede, tanque-rede, como é que se chama, e o Paulo vai contar um pouquinho e vai falar um pouquinho das ações que estão sendo desenvolvidas aqui pela CAT através do seu comando e também da sua equipe de trabalho. Paulo, muito bom dia. Eu gostaria que, de princípio, você falasse um pouquinho da sua história. O que levou o Paulo a ser agrônomo? Bom dia, Silvio. A minha história, eu estava recordando isso ontem, essa semana, nós tivemos palestra com os alunos da Unesp, eu estava contando da minha história justamente. Quando eu tinha 10, 12 anos, eu ia com meu pai para o sítio, então eu fui crescendo nesse meio. Nasci na cidade, nunca morei no sítio, mas eu ia toda com meu pai para o sítio, lá tinha criação de gado, café, bastante café. Isso eu fui crescendo nesse meio, sempre gostando. E de repente, eu lembro, apareceu uma propaganda na televisão, uma menina falando que o irmão dela ia ser agrônomo. Estava começando a divulgar, isso em 1970 e alguma coisinha. E aquilo lá me chamou a atenção também, eu falei, nossa, eu quero ser agrônomo. E aí começou, não tem ninguém na minha família que era agrônomo, mas então começou essa vontade. E assim que eu terminei o colegial na minha cidade, eu consegui entrar no vestibular e fui fazer agronomia. E aí me formei em agronomia ali ainda solteira na Unesp. E já estou com 34 anos de formado, trabalhando nessa área aí. Dentro da agronomia. E fez faculdade então ainda solteira? Fiz ainda solteira lá, entrei em 1986 e terminei. E nisso eu fiquei trabalhando com meu pai no sítio. A gente se forma, não tem emprego, e na sequência eu comecei a trabalhar na prefeitura de Ouro Verde, tomando conta de um projeto de uva que na época a prefeitura implantou. Então eu fui trabalhar apoiando os produtores e fiquei 17 anos em Ouro Verde, na Casa da Agricultura. E depois disso então eu vim para Dracena, já estou aqui em Dracena, vai completar agora em agosto 16 anos. 16 anos? 16 anos. Há quanto tempo como diretor? E agora eu estou já há 4 anos como diretor da Regional de Dracena, e é uma regional que ela possui 16 municípios. Nós estamos desde a barranca do Rio Paraná, ali com Panorama e Paulicéia, margeando o Rio do Peixe e o Rio Aguapeí, até a Damantina nós temos 16 municípios. Que é gerido pela regional aqui de Dracena. Pela regional de Dracena. E aí, dentro desse município, cada um tem a sua característica, E aí
também. A CAT tem sede em todos os municípios? Como é que é hoje? Tem. Nos 645 municípios do estado, são poucos os municípios que não têm uma casa de agricultura. Ou porque não tem a vocação agrícola, né? Você pega lá Grande São Paulo, alguns municípios não têm. Mas aqui na nossa regional, os 16 municípios, todos eles têm a Casa de Agricultura aberta. Nós temos um convênio que a prefeitura faz com o estado e ela coloca à disposição, então, servidores para auxiliar nesse trabalho que a gente faz junto aos produtores rurais. E, graças a Deus, aí, o trabalho dos técnicos da região aqui, nós temos 16 municípios trabalhando nisso, junto com o estado. Todos os municípios integrados, então? Todos. Cada um nas suas características. Vamos começar falando, então, da questão da pecuária hoje, a nível regional. Como é que está o setor do pecuarista, do grande produtor, do médio e pequeno? Nós temos uma área grande aqui de pecuária, né, na pastagem, ainda implantada no nosso município. Nós temos um rebanho leiteiro aí, que vem diminuindo ano a ano. A pecuária de corte, ela tomou um campo muito grande, aumentou bastante. Então nós temos hoje aqui aproximadamente 370 mil cabeças ainda, nesses 16 municípios da Regional de Dracena. E é uma área significativa de pastagem, nós temos aí mais de quase 250 mil hectares de pastagem. A cana, ela é significativa, é uma cultura importante, é uma atividade muito importante para a região, mas ela é uma área de 140, não chega a 150 mil hectares. Então a pastagem ainda é o que toca, não sei em recurso financeiro, né, em relação ao PIB, mas em relação à área e a utilização de mão de obra, é uma atividade muito importante, a pecuária de corte. Ela é mais em grandes propriedades. Então, nós do estado, a gente trabalha mais com propriedades pequenas, que a gente chama de agricultura familiar, que é enquadrada na legislação. Então, nós apoiamos o pequeno agricultor, o médio, o grande também, se quiser, nós também podemos apoiar. Mas, geralmente, a grande propriedade ele já tem um consultor privado, ele já tem um técnico contratado. Então, o atendimento dele fica mais para a iniciativa privada do que do estado. Pela Constituição Estadual, o Estado é obrigado a manter esse apoio técnico para o setor agropecuário, está na Constituição. Então, nós fazemos esse papel. O trabalho nosso é acompanhar. E a pecuária é uma atividade importante, muito importante para a região. A gente percebe que vocês têm parceria com os municípios na questão da genética, né, para alguns produtores, principalmente o pessoal da área leiteira. Sim, já fizemos um trabalho muito forte e estamos tentando resgatar esse projeto, onde nós trabalhamos com a pecuária de leite, fazendo a divisão de pastagem, irrigação, adubação, melhoramento genético do gado. E quando nós fizemos esse trabalho, alguns anos atrás, deu muito certo. Tinha o pessoal da Embrapa que apoiava e hoje, pela dificuldade que nós temos no campo hoje, e a atividade leiteira, ela exige muita mão de obra. Ela exige, assim, um esforço muito grande. E a idade das pessoas que trabalham no campo, a mão de obra também, às vezes só ficou o casal na propriedade, não tem mais os filhos e, às vezes, dificuldade de empregado. Então, a pecuária leiteira, ela vem caindo, a gente percebe isso. Ela vem diminuindo por questão da idade das pessoas que estão trabalhando, que estão na atividade, e a falta de mão de obra. E como é uma atividade que exige muito mão de obra, ela vem diminuindo. Mas a gente tem apoiado aqueles produtores que têm interesse, a gente elabora o projeto, acompanha, orienta na forma de como tirar uma rentabilidade aí no leite. E a gente, quando o pessoal vem conversar conosco, nós fazemos uma proposta ao contrário, né? A pergunta é ao contrário. Ele falou, eu quero tirar leite na propriedade. Aí a gente pergunta, quanto você quer ganhar? Certo. Porque se você fala que quer ganhar R$5.000 por mês, é uma tecnologia. Se você falar, eu quero ganhar R$10.000 por mês, é outra tecnologia. E aí então a gente vai adequar a propriedade dele para a realidade que ele quer. Mas aí tem todo um trabalho de ver a mão de obra, de ver a questão financeira. Para isso nós temos o FEAP que financia isso. Tá certo? Nós temos bons exemplos aí, mas esse apoio, assim que o produtor desejar, é só vir na Casa de Agricultura, a gente consegue
auxiliar ele e orientar na melhor maneira possível para ele ter a rentabilidade que ele precisa. Orientação e também incentivo não falta. Sim, sim. A Casa de Cultura, ela trabalha muito com demanda, né, Silvio? Então, o produtor, ele vem até nós com uma ideia. E nós, como Estado, nós não podemos fomentar. Nós apenas divulgamos as culturas que podem gerar algum tipo de renda, mas a gente não fomenta. Então, nós não somos executores de políticas públicas. A prefeitura já pode executar. Então, nós somos aqueles que organizamos e divulgamos, como nós estamos agora, por exemplo, com o cacau. Então, o cacau começou ali na Regional de Rio Preto e está no estado de São Paulo inteiro uma divulgação muito grande. Nós estamos com 3 produtores aqui que irão implantar o cacau junto com a seringueira e com banana. E nós, então, estamos dando todo o suporte. A Casa de Cultura é esse elo. Nós não temos um especialista de cacau na Regional, mas o especialista está lá em Rio Preto, a CAT, e esse contato nós fazemos, ele já trouxe esse especialista 3 vezes aqui para conversar com a gente, com os produtores, e conforme nós vamos caminhando com esses produtores, a gente aciona ele, então ele nos orienta, nos ajuda a orientar o produtor. Fora isso, nós estamos, assim, trazemos oportunidades, como fizemos palestra com frutas vermelhas, mirtilho, que tem uma sensação, a mora preta, a framboesa. O valor agregado é muito alto, só que o custo é muito alto. Então a gente traz o técnico especializado nisso, é o que nós chamamos de trabalho de rede, né? Então a CAT é uma grande rede que está no estado inteiro. Nós temos em vários lugares aí especialistas que podem vir e orientar a gente da melhor maneira possível de uma atividade ou de uma cultura que hoje não é realidade, mas que ela pode ser. Aí a gente auxilia o produtor. Por exemplo, a gente vai ver o cacau tem lá em Rio Preto, já tem áreas implantadas. A gente tem carro à disposição, tem um técnico à disposição, pega esses produtores que têm interesse, vamos marcar um dia de uma visita lá, ficamos o dia inteiro, 2 dias lá visitando áreas que já tem implantado. Nós fizemos com leite, por exemplo, os produtores, já fomos aqui no estado, lá em Ponta Linda, visitar lá para cima de Jales, fomos para Cruzeiro, na divisa, visitar produtores de leite, aí levamos produtores para conhecer e para abrir esse horizonte. Então, a CAT tem essa função de mostrar uma realidade, mostrar oportunidade para o produtor e, caso ele queira desenvolver a atividade, a gente dá todo o suporte técnico para isso. A nossa região é propícia para plantio de cacau? Ela é. O estado de São Paulo inteiro é. Tem condições de dar uma boa produção? Sim. E o pessoal tem alegado que é um cacau de melhor qualidade do que a Bahia. Olha que legal. Ninguém esperava isso. Esses produtores que estão iniciando, que são 2, né? Você disse, eles estão em que fase? Já reservamos a muda, já encomendamos a muda. Estão na fase de preparo de solo, né? Fazendo a correção com calcário. E um já implantou a banana, vai ser com banana. E o outro está no preparo de solo ainda, mas já encomendou as mudas, porque a muda também ela tem que ser livre de vírus. É uma moura pura que é feito pela própria CAT. A CAT Sementes, ela que vai produzir, está produzindo essa muda e vai entregar mais ou menos em novembro. Então nós já fizemos a reserva de mudas e vamos acompanhando o preparo do solo. Ele vai plantar, no caso da banana, ou se for a outra cultura, a gente vai acompanhando todas essas etapas. Intercalada a banana. Isso. A questão das mudas que são produzidas pela CAT, onde é que fica o viveiro? Central é diversificado? Nós temos o central lá em Itaberá. Itaberá? Lá nós temos o núcleo de produção de mudas em Itaberá. E no caso de semente, nós temos a fazenda Taliba Leonel, que fica lá em Manduri. Tivemos um treinamento recentemente lá em Manduri. Então lá a produção de sementes é centralizada em Manduri. Temos mais outras 2 fazendas. E a de mudas é em Itaberá, onde se especializou ali para produzir as mudas. E aí essas mudas que vêm para cá, vêm de lá? A maioria delas vem tudo de lá. Você falou da banana. A nossa região, já há algum tempo, o produtor rural ele não tem plantado. Nós estamos vivendo um período, né, em que houve grande produção de banana e hoje nós temos até um outro programa que a gente fez, nós visitamos um produtor de banana prata, aqui no município, ali no bairro Oás. Um produtor grande, ele produz a banana dele de qualidade. Até quando eu cheguei lá, eu me surpreendi, porque a gente
anda muito a zona rural e vê pouca produção de banana. O que aconteceu com a banana que ela teve essa escassez aí na nossa região? A banana, ela requer um cuidado um pouco especial, né? Tem que ter uma técnica. Você, para colher aquela banana bonitinha, amarelinha, né, que o consumidor gosta, está numa câmara climatizada, com umidade e temperatura controlada. Só que quando ela sai dessa câmara para ser comercializada, ela tem 2, 3 dias de prateleira. Se você compra essa banana no terceiro dia, 2 dias na sua casa, ela já ficou tudo cheio de pontinho preto, ela está deteriorando. E não tem problema consumir, mas ela deixa de ter aquela durabilidade e então o consumidor acaba não consumindo e o mercado também reclama muito, tá certo, porque perde muito na prateleira. Então esse é um dos motivos, aliado que precisa de uma mão de obra bastante. Nós estamos hoje com falta de mão de obra no campo. Você falou sobre a questão da mão de obra. A questão é que o trabalhador rural ele está envelhecendo, aquele que é da roça Sim. mesmo. E os jovens de hoje, são poucos que estão enveredando em querer permanecer na produtividade da agricultura ou na lida da terra. Hoje nós temos um êxodo rural já desde quando houve a queima do café, né, as geadas, dizimou as culturas de café na região. A região toda e o estado inteiro passou por um problema de êxodo rural. Porque até então nós tínhamos uma renda garantida nas propriedades. Com a retirada do café e começou a se testar algodão, amendoim, outras culturas, e as famílias deixaram de ter uma renda. Aquele sistema onde o pai tomava conta da propriedade e tinha lá 2, 3, 5, 6 filhos, né? Meu pai tinha 6 irmãos. E eles plantaram café no sítio lá, dos 6 irmãos, tinha 5 que trabalhavam na propriedade. Mas aí quando você deixa de ter a renda, é difícil você segurar a família no campo. Hoje, o acostumado, e a sociedade nos oferece uma tecnologia, o que eu não tenho no campo, eu tenho de sobra na cidade. Hoje está mudando muito. Hoje você tem internet no campo, você tem televisão, você tem praticamente as estradas asfaltadas ou com uma condição boa de trafegabilidade. Então isso favorece. Mas ainda temos um problema, a renda. Para você terminar o êxodo, fazer voltar esse jovem para a propriedade, você tem que garantir renda para ele. Nós temos alguns ferramentas que são as políticas públicas, que é o Programa de Aquisição de Alimento, que é o PA, tanto dinheiro, recursos federal e agora vai ter o PA estadual, e o Programa de Merenda Escolar, que os municípios são obrigados a comprar 30% no mínimo da agricultura familiar. Então ela garante que se você plantar aquilo que foi determinado junto com a nutricionista, no caso da merenda, faz um cronograma e o produtor pode entregar isso para a merenda, ele garante uma renda daquilo que ele vai produzir, então já está vendido. Eu até brinco, eu falo assim, se você pegar um município grande, uma venda grande, você pode fazer 20 mil reais com cebolinha e salsinha, entregando toda semana uma quantidade grande. Alface é garantido, você produz, você vai entregar. Então isso fica tranquilo, eu acho que isso é uma saída, tá certo? Agora, você vai competir com o mercado que oferece um salário que é muito maior do que ele consegue ter uma renda. E aí você tinha aquela família com 5, 6 filhos. Aí um talvez ficaria na propriedade. Não dá mais para ter 2, 3 irmãos trabalhando na propriedade. Temos atividade que pode render isso, mas é difícil você segurar ele se ele tem uma renda na cidade, tá certo? Num setor aí que não é do rural, faturando, tendo uma renda que ele consiga, um salário que ele consiga manter uma família, por exemplo. Então isso favoreceu o êxodo e eu, sinceramente, eu não vejo como você pode trazer esse jovem de volta. Porque só a aptidão da pessoa é legal, né? Mas se não tiver uma renda garantida, ele não vai voltar. Então, a partir do momento que eu tenho uma renda, eu garanto uma renda para o produtor, esse produtor, jovem produtor, ele pode vir para voltar para a propriedade.
A questão hoje é a falta de mão de obra, né? Nós fizemos também um programa com o senhor Sérgio Delay, produtor de café, município de Irapuru. E ele erradicou uma boa parte de café exatamente por isso, porque ele e a esposa acabou ficando os dois tocando a lavoura e na hora de contratar mão de obra para o dia a dia não encontra, como também outros produtores. Até a diária hoje de um trabalhador lá na zona rural é uma diária de um valor bom, considerado uma diária boa, né? A pessoa vai ganhar bem. Mas uma grande maioria não quer voltar, não quer trabalhar no campo. Essa hoje, acho que é uma das... É uma realidade. O nosso produtor rural, e o Dr. Sebastião, que eu tive a alegria de trabalhar com ele durante 10 anos, aposentou, e em 2009, antes de começar o programa da merenda escolar, nós havíamos levantado a situação da agricultura, né? Como que estava o setor rural. E você vê, em 2009, isso nós estamos já há 15 anos depois, mas nós naquela época levantamos, o produtor rural já estava com uma idade avançada, ele estava aposentado, então a disposição dele, a força que ele tinha, já não tinha mais, então ele não conseguia mais trabalhar. Aí, tudo que você sugere para o meio rural, eu brinquei com os alunos essa semana da Unesp, eu falei, tudo que eu proponho para o produtor, eu vou trazer duas coisas para ele. Eu vou aumentar a mão de obra dele, ele vai trabalhar muito mais e não vai ter a certeza de que vai ganhar, tá certo? Então, como é que eu vou favorecer um produtor? A gente tem toda a técnica, ajuda ele, né? Orienta para que ele faça certo, mas chega uma hora que determinada atividade, ela precisa de mão de obra. Eu vou falar isso que eu já plantei uva, meu pai plantou uva quando eu comecei em Ouro Verde, eu tinha um pé de uva também. Chegou um momento que meu pai teve que parar. Ele não tinha mais mão de obra. Quando começou o boom das usinas aqui da região, a usina Dracena começou a exploração no ano de 2000, mais ou menos, e nós não tínhamos mais mão de obra. Isso eu acho bom, porque está ocupando a mão de obra, né? As pessoas que vivem na cidade têm opção de trabalho, isso é ótimo. Mas, em contrapartida, na área rural, nós ficamos com um déficit de mão de obra muito grande. Então, isso dificulta muito. Isso que você falou é uma verdade. Já tem 15 anos que nós constatamos isso. Está envelhecendo o produtor rural. Há uma renovação, sim, pequena, mas há. Não no nível, na proporção que deveria ocorrer. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Não vai acabar o setor rural, mas vai diminuir muito. Ou então vão ser atividades que não requer mão de obra. E essa mão de obra, ela vai ter que ser totalmente absorvida no meio urbano, tá certo? Em áreas que não é na área rural. E isso é uma preocupação que nós do Estado temos, por isso que a gente sempre está desenvolvendo, procurando novas alternativas para o produtor, alternativas que favoreçam o desenvolvimento da propriedade ali, mas com o mínimo de mão de obra. O mínimo de mão de obra. O café, você citou. O café, hoje nós temos o café com colheita mecanizada, tá certo? Só que quem tem café plantado não serve, porque não dá o espaçamento. Então nós temos que eliminar esses cafezais, plantar um cafezal novo no espaçamento que permita essas máquinas de entrar. Um exemplo disso foi o urucum. O urucum aconteceu um boom aí, uma explosão de plantio aí há mais ou menos uns 10 anos, menos até, porque surgiu uma máquina que ela bate. Você tem que cortar o urucum e jogar ele na leira, né? Fazer uma leira. Mas depois vem uma máquina e bate ela como você colhe soja, como você colhe o milho. Ela vem então, recolhe essa cachopa ali, aquele galho que está cortado com a semente. Feijão, né? Isso. Ela já puxa isso e bate, e já separa. Então isso favoreceu muito, porque a mão de obra era 3 vezes muito mais do que isso. Para você levar esse material para um terreiro, secar, bater, ensacar. Então era muito complicado. E com isso a área expandiu. Nós temos hoje uma área de urucum aqui na nossa região de 3.500 hectares. É uma área grande, que domina aí, temos 4, 5 municípios, que é uma das culturas mais importantes, tá certo? Então, essa utilização de maquinário no meio rural é um dos fatores determinantes para que a gente possa continuar
a ter essa produção, aí ter o produtor ainda investindo nas propriedades para poder tocar e ter renda, né? Para sua família, para satisfazer as necessidades dele. Sobre o café na região, vocês têm algum projeto em andamento? Tem colocado isso para o produtor? Como é que está a questão do café? Pelo que a gente vê, nós estamos perdendo lavouras de café. Sim. Devido a essa situação, que é a que requer o trato manual. Hoje nós temos nesses 16 municípios, nós temos mais ou menos, da nossa regional 16 municípios, em torno de 8 municípios com café. O restante já foi erradicado. Nesses 16 municípios, seria 8, nós temos 500 hectares de café. De 5 anos para cá, nós reduzimos a metade. Em contrapartida, para desenvolver e ajudar os produtores, nós estamos com um projeto de IG, Identificação Geográfica. Já mandamos isso no começo do ano, foi para o Ministério. Provavelmente o ano que vem já vai estar aprovado. E reconhecendo a região da Nova Alta Paulista como uma região produtora de café. Qual que são os benefícios disso? Primeiro, vai facilitar a comercialização. Vai fixar a qualidade do café na região. Então, o café hoje está num preço elevado, um preço bom, que compensa você plantar. Mas para você investir hoje, não tem estímulo. Então, a gente espera que essa IG, essa identificação geográfica da região da Nova Alta Paulista, que ela engloba 30 municípios, que envolve também a regional de Tupã, isso favoreça os produtores. Fora isso, nós estamos tendo trabalho de treinamento, de capacitação, né, na área do café, em melhorar a colheita. Né? O café tem uns segredinhos que favorecem muito. E a nossa região é uma produtora de um café de excelente qualidade. As regiões de altitude elevada, os cafés têm mais aroma, mas a nossa região também não fica atrás, desde que você faça uma colheita adequada. Então, o café tem uma outra vertente que nós estamos divulgando, o pessoal da APTA, né, os pesquisadores da APTA, aqui nós temos a Damantino Fernando, tem trabalhado com café, nós somos o café arábica, mas está trabalhando com o café robusta, o Conilon. Ele é uma oportunidade, é uma outra, diferente do cultivo, é um café totalmente diferenciado, não forma aquela saia, o trato cultural é outro. Mas é uma opção para a região também. Se sai muito bem no nosso clima, haja visto que ele vem do Espírito Santo, que lá é um clima bem parecido com a nossa região aqui, lá não tem altitude também. Então, assim, o café ainda é uma cultura importante pelo valor histórico, pelo valor até sentimental que tem, é importante. E o valor hoje está bom. Outro dia eu dei uma notícia aqui sobre a questão da exportação do café, cresceu bastante, né? Sim. Em relação ao ano anterior. E também o valor do café está muito valorizado no mercado exterior. Isso é importante. Nós temos trabalhado, então, como eu falei para você, tentando melhorar aqueles que já estão implantados, seja café e outras culturas, melhorar a qualidade da produção e trazendo atividades diferentes. Como nós falamos no começo também, a questão da tilápia, é um programa que teve no Microbacias 2, né, que foi em 2010, e Paulicéia, eles fizeram lá uma implantação de 300 tanque-rede. É tanque-rede. Tanque-rede, está lá no Rio Paraná, tá certo? E eles estão começando agora a tiraram um caminhão faz uns 15 dias, mandaram foto, vídeo pra gente, todo emocionado, porque é uma conquista, assim, a tilápia, na nossa região aqui, é uma qualidade excelente. Então o pessoal aposta muito que vai dar muito certo. A gente está percebendo isso. Então o Panorama e Paulicéia tem essa vantagem. Estão no Rio Paraná e ali tem uma condição ótima para a criação de tilápia. E ela é rica em proteínas também, né? Muito. A produtividade dela é maior do que em relação ao boi, se você for comparar. Uma tilápia chega a que peso, mais ou menos, nesse sistema? Entre 800 gramas até 1 quilo, mas é de 800 a 900 gramas. Bom tamanho, Isso. né? Bom tamanho. Então tá aí, nós estamos colocando as imagens, pessoal, da produção, bota aí pra gente, né? Para vocês verem, nós temos no Rio Paraná, Paulicéia e Panorama, Isso. que também tem o acompanhamento da CAT regional, né? Através aqui do Paulo e a sua equipe,
que tem feito aí a diferença também nessa nova variedade, né? De se criar aí em tanque-rede, produzir peixe, como também uma alternativa para o produtor. Sim, e hoje nós temos o FEAP, e o FEAP hoje é uma linha do governo do estado de São Paulo, de crédito. Ele financia tudo que você quiser. Então ele financia também a criação de tilápias, no caso da piscicultura, ele financia várias atividades. Olha lá, essas fotos o Paulo enviou para a gente, e aí o pessoal em plena atividade. E é bem interessante a maneira, né, que eles colocam ali, né? Volta lá nos peixes, Ana, pra gente. Aí é o pessoal da pecuária que o Paulo falou aqui. Ah, essa foto aqui, Paulo, segura aqui, volta ali naquela, ali. Não, esse aí é o pessoal no trabalho, né? Que Isso também... aí é o financiamento. Esses são os itens que nós financiamos. Certo. Então, tanto pesca artesanal, barco, motor, os tanques rede, trator, a compra de animais para cria, né? No caso, gado de corte, gado de leite. Então, o pessoal que está criando peixe lá nos tanques rede, eles têm também suporte de financiamento para eles comprarem barcos e acessórios. Ração, tudo. Olha aí, pessoal, que interessante que é, né? O pessoal fazendo trabalho aí, dando ração. Isso. Requer muito cuidado com isso aí. Tem que ficar uma pessoa direto lá. Porque tanto animais, você tem que fazer vistoria direto, animais que estouram a rede, e quanto também roubo, né, que está no meio do rio. Então tem que ficar tomando conta direto. Os amigos do Ali tem até lá, né? Agora, se você conseguir colocar, tem a do gado ali, mas tem uns animais, uns equinos, próximo a um córrego, parece, para o Paulo comentar sobre aquilo ali, né? Esses aí são os tratores que o pessoal financiou, né? Isso. Através aí dos incentivos que vêm para o produtor. Mais uma, essa foto aí representa o que, Paulo? Então, nós temos a preservação ambiental, né? Certo. Através do CAR hoje, nós estamos ajudando o produtor a identificar quais as áreas que ele precisa preservar. E nós temos recurso dentro do FEAP também, que é um incentivo, que é doação. O governo doa até R$25 mil para o produtor corrigir os problemas de erosão e, inclusive, comprar mudas, isolar a área de APP, que é de proteção permanente, né? Então, hoje ele pode se adequar completamente na questão ambiental, na questão econômica, na produção. Então, hoje o governo oferece todo o subsídio. Esse do FEAP aí, que controle de erosões, sim, a gente faz o projeto e ele tem um subsídio, que é aquele famoso dinheiro não reembolsável. Ele não precisa pagar, ele recebe do governo para poder preservar, corrigir as erosões. Então esse aí é um exemplo de uma erosão, né, em que os animais até estão ocupando aí uma área de APP. E se tratando de área de APP, Paulo, que a gente acompanha ultimamente, da fiscalização feita pelo pessoal da Polícia Ambiental, de proprietários rurais que não respeitam. Às vezes ele vai lá, ele planta a área de APP, ou tem a área de APP que é reservada para poder ela se formar, e o pessoal acaba colocando gado, ou vai lá, corta a madeira, sim, e são responsabilizados com multa, inclusive com inquérito aberto através da Polícia Civil, sim, Polícia Judiciária. Uma área de APP como essa que a gente mostrou aí, para ela ser iniciada até ela chegar ao tamanho ideal, né? Demora quanto tempo? Isso vai depender do controle que o produtor fizer ali, né? Do acompanhamento. Mas, às vezes, 3 anos, 5 anos. Formado. E é interessante que a gente colocou aquela imagem lá para mostrar que quando você preserva a área de APP, você pode fazer uma área de descendatização, para o animal tomar água ali. Certo. Então ele pode fazer ali uma área e deixar os animais irem até o córrego. Fazer um corredor. Não tem problema nenhum, isso. Um corredor. Para descendar. Ele vai poder tomar água lá no córrego, tá? Sim. Desde que esteja tudo bem programado, identificado no CAR. Então isso não gera multa, nada. Só que ele tem que estar bem orientado. E é por isso que a Casa de Cultura tem essa função. E a gente está à disposição para atender todos eles. A questão da hortifruti na região, nós temos aí alguns produtores, pessoal que trabalha direto na hortaliça, né, com plantio de legumes, hortaliças,
Temos também o da fruticultura, nós temos aqui variedade também de produtores, né? Que é o limão, nós temos o pessoal da temoia e outras variedades que estão aí também sendo cultivadas. Como é que está? A fruticultura, de uma maneira geral, ela entra muito bem na pequena propriedade, porque onde tem ainda a mão de obra, é uma área geralmente que precisa ser irrigada, então são áreas pequenas, e nós temos aqui bastante ainda maracujá, nós temos manga, nós temos a temoia, eu já fui produtor de temoia, uma cultura maravilhosa, nós temos aqui produtores de melancia, nós temos agora, vamos ter aqui uma novidade, vamos ter um laboratório de produção de muda, um viveiro, ali em Irapuru. Está começando a construção agora, essa semana. Eu estive lá visitando, produção de mudas de batata doce livre de vírus. Então eu acho que isso vai ajudar muito na região a desenvolver essa atividade que já existe aqui. Então é mais uma opção para o produtor aí, ter um material aí de uma genética reconhecida e livre de qualquer problema de doença ou vírus aí, tá? Então eu acho que a fruticultura é uma condição assim que nós temos aqui, é viável e ainda é importante para a nossa região porque envolve pequenas propriedades. É uma realidade para o pequeno produtor? Sim, para o pequeno produtor é importante. Aqui a gente percebe na região que nós temos o pessoal que trabalha também com granjas, né? E, o pequeno produtor hoje ele tem que buscar produzir aquilo que dá menos mão de obra para ele poder realizar o serviço com o que ele tem. Sim, essa adequação, eu falo para os técnicos da regional, né? A gente às vezes quer divulgar alguma cultura, alguma atividade, ou você vai visitar um produtor e na abordagem, quando você faz extensão rural, que é o nosso papel, a gente não pode chegar no produtor e apontar os erros dele. Porque, na verdade, não são erros propriamente dito. É de acordo com a capacidade dele. Então, como ele consegue desenvolver a atividade com a mão de obra que ele tem, com o recurso que ele tem. Então, ele faz o melhor dentro da realidade dele. O extensionista tem que perceber isso. Não adianta eu achar que ele vai ter uma condição diferenciada se ele não tem essa característica de mão de obra, de recurso, não tem. Então é difícil, a gente tem que ter esse olhar um pouco diferenciado. Isso a extensão rural faz. E nós da CAT fazemos isso com maestria, porque esse é o nosso papel. Ajudar o produtor a partir do ponto onde ele está e melhorar. Mas levando bem em consideração. Muito importante esse trabalho. A questão do avanço do amendoim e também uma outra lavoura que a gente aqui na região jamais imaginaria que pudesse acontecer e hoje também é uma realidade que é a soja. Nós temos uma variação aí em torno de 7 mil hectares de soja esse ano, até mais de 7 mil hectares, e o amendoim em torno de 4 mil hectares. Eles estão entrando, a maioria deles, principalmente o amendoim, na reforma do canavial. E são grandes produtores, mas na soja temos também produtores que com áreas menores. E é uma realidade. O problema é que são culturas sensíveis a veranicos. Esse ano nós tivemos um problema, inclusive nós emitimos uma nota técnica e levantamos que mais ou menos 44% dessas duas atividades tiveram um problema de produção, devido ao excesso de chuva em uma região e a falta de chuva na outra. Choveu muito diferenciado, às vezes numa propriedade metade da lavoura chovia, metade não. Então a quebra na produtividade foi muito alta. Mas é uma realidade. Aqui o que eu acho que é importante, que nós percebemos, é quando você tem um canal de comercialização. Então se você tem comprador aqui para amendoim, né, aí você pode plantar, porque é fácil de você vender. Se você tem onde vender a sua soja, é fácil de você vender. O preço é tabelado pela bolsa, então, quer dizer, uma commodity, aí fica fácil. Você tem que acompanhar o preço internacional. Mas se você tem aonde vender, isso favorece muito o plantio, né? E isso é uma verdade, está acontecendo aqui. Nós temos áreas bonitas e boas aí, acho que vale a pena o pessoal visitar e conhecer. Você lá atrás imaginaria que aqui nós teríamos plantio de soja, né? O pessoal falava só em área plana e tal, e hoje a gente vê os maquinários colhendo, né? Tudo. E quando nós fizemos unidade demonstrativa, isso no ano de 2000,
Nós conseguimos produzir soja, era 1 hectare, né, que era uma área demonstrativa. Nós tínhamos uma área demonstrativa em Monte Castelo e outras áreas. A gente usava escala, né? Olha, se você não tiver uma área de 100 hectares, não vai adiantar. E hoje, uma área pequena, aí você consegue ter uma rentabilidade. Hoje tem maquinário para colher, então você não precisa ter o maquinário, você aluga, né, esse maquinário, então isso favorece muito. Igual eu falei o caso do urucum, né? Nem todo mundo tem uma máquina para bater urucum, mas você tem empresas, aí tem produtores que compraram e eles então alugam para outros produtores baterem esse urucum. E no caso da soja também. Então, é muito legal, é uma atividade muito boa, eu vejo, fico muito feliz de ver que a região tem esse potencial e a gente pode, de uma forma aí ou outra, colaborar para isso. É uma diversidade, né? Sim. Eu vi ali o pessoal da sua equipe também entregando alguns maquinários ou acompanhando o pessoal recebendo maquinário novo. Isso é um incentivo importante para o produtor, né, Paulo? Sim, e como eu falei para você, né, a questão do financiamento, né? Você tem hoje recurso do Se quiser Estado. pôr as fotos, produção. Você tem recurso para poder fazer aquisição, tratores aí, tratores potentes, nem trator para uma propriedade pequena. As propriedades tem lá 2 alqueires e a atividade ele precisa de um trator, o FEAP financia, tá certo? Não precisa ser um trator grande, 120 HP, mas pode ser um trator menor, de acordo com a realidade dele. Nós fazemos essa avaliação. Então ele deseja comprar um equipamento, um implemento, nós temos como financiar isso para ele. Muito importante. A questão é o incentivo e também dar condições para o produtor rural, né? Sim. Você falou sobre o viveiro que está sendo criado lá em Irapuru, falou de um ponto importante que eu ia até perguntar para você, que é a questão da batata doce. A gente vê ali na Alta Sorocabana, e eles fazem até a festa da batata, e é de alta produtividade e comercialização. E aqui, pulou o rio para cá, já é um pouco mais escasso aí, né? Produtores que estão acreditando nessa lavoura. Então, Prudente houve um grande desenvolvimento da batata doce, porque lá se criou um canal de comercialização. Então, houve uma especialização, assim como amendoim em Tupã. Lá tem várias empresas que compram, que comercializam amendoim. Então, quando você constrói essa rede de comercialização, você fomenta, você incentiva aquela atividade. As usinas de cana. Quando começou a usina aqui, tinha pouco canavial. O rendimento de cana, de áreas para cana, era pouco. De repente, nós temos várias usinas. Aí começou a se tornar atrativo, porque a usina ela tinha uma distância de 50 quilômetros para poder arrendar essa área. Hoje não, hoje ela se vê obrigada, porque tem uma competição grande. E para o produtor é fácil. Então tem várias usinas, então ele tem oportunidade de comercializar. Então eu vejo como esse da batata doce, nós temos aqui pessoas que plantam batata doce, vendem em São Paulo, vende lá através de Presidente Prudente, mas eu acho que isso vai favorecer muito, na hora que nós tivermos uma área maior, um número maior de produtores e um canal de comercialização aqui na região. Aí fica mais fácil. Aí facilita mais. Sim. E a batata doce, ela hoje também tem o maquinário, né, que ajuda na colheita, né? Sim, ela tem toda, tecnificada, é bem diferente daquele sistema de arrancar uma por uma, né? A gente hoje tem o maquinário para isso, que favorece muito. Então é uma atividade, é uma cultura também que pode avançar muito também na nossa região. A seringueira. A seringueira é uma cultura que ela sofre muito, como é preço internacional, é uma commodity também, né? Não chega a ser commodity, mas o balizamento dela é internacional. Então ela sobe e desce, oscila muito o preço. Mas ela tem uma vantagem, quem tem seringueira plantada, quando o preço está baixo, ele deixa de sangrar. Deixa lá quietinha a planta. Aí o ano que vem voltou a ficar interessante, ele volta a sangrar. Então ele não perde a árvore está lá. Ele só dá uma preparada no painel e volta a sangrar e volta a vender novamente o coágulo da seringueira. Muito bom. Paulo, faltou alguma coisa? Não, nós temos o trabalho nosso da CAT, é um trabalho do Estado, né, junto com as prefeituras, é uma parceria que sem as prefeituras nós não conseguimos fazer nada. E tudo que nós fazemos é para o produtor, para ajudar o produtor, favorecer a vida dele, tornar uma vida mais digna. O produtor, ele trabalha, ele gosta daquilo que faz e a gente faz de tudo para tornar esse trabalho dele rentável, preservando o meio ambiente. Hoje a questão ambiental é fundamental. Nós temos o trabalho com os CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural,
fazemos tudo gratuitamente também, e ajudando o produtor a identificar quais são as áreas dele que ele precisa preservar e qual a maneira dele fazer isso. Então nós estamos à disposição, se no município tem a Casa de Cultura, a nossa região tem os 16 municípios, mas procure a Casa de Cultura, se lá na Casa de Cultura, que é o primeiro contato, não tiver uma solução para ele, nós temos a rede da CAT, que a gente consegue então achar um especialista, alguém que possa orientar da melhor maneira possível. A gente vê que você tem feito vários encontros, né, com os produtores, com técnicos e assim, buscando levar o conhecimento, as novas tecnologias, os conhecimentos que chegam até vocês também para o produtor. Sim, nós estamos em constante, assim, surge alguma novidade, nós reunimos os técnicos, fazemos reuniões de capacitação, com eventos, reunimos o pessoal da Unesp, estivemos agora recentemente falando sobre a cultura do feijão, cultura do milho, cultura do urucum, trouxemos palestras para falar de cooperativismo, importante para os produtores. Então a gente sempre está reunindo e capacitando o técnico do município e o produtor rural. E aquele município que se destaca um pouco mais, como por exemplo, eu falei no caso do urucum em Pau d'Alho, lá em Pau d'Alho já fez 2 eventos para ajudar o produtor, orientar, mostrar, surge alguma praga, alguma doença, então a gente vai mostrando como fazer para poder ajudar o produtor. E hoje a tecnologia também, genética, tudo está evoluindo, né? Cada dia tem um novo conhecimento, tem novas técnicas que vem surgindo a cada dia, né? Sim, é importante isso, né? A gente sempre tem que ter conhecimento novo e o conhecimento está muito mais rápido do que a gente consegue acompanhar às vezes. Então nós nos vemos obrigados a constantemente estar tendo uma capacitação. Nós nos reunimos todo mês com os técnicos da regional, que seja da prefeitura ou do município, né, do estado, e sempre trazendo alguma orientação, alguma novidade que surgiu, questão de tecnologia, de outras culturas. Então alguma coisa surgiu, como eu falei o caso do cacau. A novidade que surgiu, então a gente traz para a região, frutas vermelhas, trazemos para a região. Vamos ter na região. Sim. Então isso é importante, a gente sempre está atento aí para trazer o que é de melhor para o produtor rural. Tecnologia chegando aí, a lavoura de cacau, o pessoal já acreditando, né? Questão da fruticultura. Nós tivemos aí esses dias, e até está acontecendo, lá a CAT Dracena está recebendo as donativos para o povo do Rio Grande do Sul, uma ação importante, e até a gente fala, né, quando nós estamos aqui apresentando e falamos sobre esse assunto, que assim, Dracena teve um diferencial nessa questão de solidariedade, né, Paulo? E vocês foram um suporte grande. Foi fantástico. Nós trabalhamos juntos ali na CAT, no prédio da CAT, da regional. Ali funciona a Secretaria do Agronegócio, né, a Secretaria Municipal. E temos um estreitamento de relacionamento muito bom ali, maravilhoso. Trabalhamos realmente em conjunto. O Estado começou a campanha de arrecadar donativos e a Prefeitura também. Então a Prefeitura tem a Defesa Civil para poder arrecadar os alimentos, os donativos de uma forma geral. E quando a Prefeitura começou a divulgar através da Secretaria, foi interessante que a gente optou por colocar ali. Então vamos concentrar aqui para recolher mantimentos. E os donativos, né? Limpeza, até roupas, brinquedos, até para os pets também. E a gente ficou impressionado de ver. A população assim aderiu, outras entidades, né? Eu não vou falar o nome de uma aqui, porque a gente vai esquecer das outras. Mas foi uma adesão, e Dracena, a região também. Vários municípios trouxeram os donativos para aqui, para a regional. Então, assim, a Prefeitura de Dracena, através da Secretaria do Agronegócio, ali com a Márcia, que é a secretária, fizeram um trabalho excelente. A equipe deles ali, à noite, final de semana. Hoje nós limpamos lá, bom, ainda sobrou, tem uma carreta de água para mandar ainda, que ainda não ia carregar hoje, ainda não, acho que não conseguiram carregar. Mas já mandou 3 caminhões, 3 carretas e um caminhão menor. E ainda tem mais um caminhão lá, ou uma carreta ainda para mandar ainda, que deve, se não conseguirmos carregar hoje, vai carregar acho que segunda-feira. Muito legal, parabéns pelo trabalho que você vem realizando, você e sua equipe realizando um trabalho de excelência em prol do produtor rural, do pequeno, médio produtor, que ali é a casa de todos, e aí as cidades também, os municípios, né, que fazem parte, são 16 municípios, que cada um também, nas suas características,
através desse trabalho que é conduzido por você como o diretor regional. Sim, a gente trabalha em conjunto, essa parceria é importante, porque se a gente faz um trabalho bem feito, quem ganha é o produtor rural. Sem dúvida. E o nosso foco é o produtor rural. E se o produtor rural tá bem, então a saúde vai ser menos requisitada, o auxílio vai ser menos da prefeitura. Então, o setor rural estando bem desenvolvido, a prefeitura, o meio urbano, só tem a ganhar. Não é só o produtor rural que ganha com a produção dele. É o município que deixa de ter gasto com o produtor porque ele vai estar numa condição de vida, numa qualidade de vida muito melhor. E isso auxilia muito o desenvolvimento dele e da região. Então a gente foca no produtor, mas a gente consegue atingir todas as áreas do município. A região toda, né? Porque começa lá com aquele que trabalha a terra, mas vai fomentar a geração de emprego aqui no comércio. Sim. Diante de uma cadeia. Paulo, muito obrigado pela sua presença com a gente aqui na nossa Top TV. E o nosso Os Tops do Agro está terminando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi uma alegria muito grande estar aqui, poder compartilhar da minha história e do trabalho que a gente desenvolve aqui na CAT Regional de Dracena. Nossa secretaria está agora com o novo secretário, né, o Guilherme Piai, e cheio de projetos. Está mandando bem e é da região. E está cheio de projetos. Nós vamos ter muitas novidades aí no decorrer do tempo aí. Futuro próximo, nós vamos ter bastante novidade. Muito obrigado, meu senhor. Parabéns pelo seu trabalho. Paulo, parabéns para você, tá bom? Obrigado. Estamos encerrando o nosso Tops do Agro de hoje. Belo domingo. Domingo que vem tem mais.